A fama foi a melhor e a pior coisa que me aconteceu. Ela me deu tudo o que eu sempre quis, mas também me custou muito. Eu estava tão cansada de ser controlada, eu queria minha vida de volta. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane Faria, sou psicóloga clínica. Hoje eu vou falar sobre a autobiografia da Britney Spears, A Mulher em Mim. O livro é dividido em três partes, né? Onde ela fala sobre a infância, aí tem a segunda parte sobre a fama, né? Sobre todo aquele momento mesmo, né? De fama em que ela ganhava prêmios e fazia, sei lá, show o mês inteiro, vendia milhões e milhões e milhões de discos, na época, né? CD. E aí depois ela fala sobre a liberdade, né? Então vamos lá. O que que acontece? No momento da infância, em Louisiana, ela até fala de momentos felizes, né? Que de forma geral foi uma infância feliz e tal. Mas havia questão do pai, né? O pai era um alcoólatra, e aí ele e a mãe brigavam, ele e a mãe dela, né, brigavam muito. E aí, nesse momento, ela se isolava. Ali atrás da casa onde eles moravam tinha uma floresta, então ela conta que ia andar nessa floresta sozinha para poder sair de dentro de casa, sair do meio, né, das brigas dos pais, e até que os pais se separaram também, e aí foi um outro momento muito difícil, assim, mas ela conta sobre esse momento, né, da infância, que foi um momento já mais, né, já ruim e tudo mais. E ela sempre fez, né, aula de dança e tinha a música como um refúgio, assim, né? Diz ela que quando ela queria meio que sair da realidade, assim, ela ficava daquela realidade, né, de sofrimento, da questão da briga dos pais, da separação, tudo mais, né, do pai sendo muito violento, alcoólatra em casa e tal. Então ela tinha a música, né, o cantar, o dançar, era para ela um refúgio, assim, sabe? Ela fala que é quando ela podia ser ela mesma, é quando ela se sentia viva de verdade, né? E aí ela começou então, né, a fazer umas propagandas e tudo mais, conheceu na adolescência o Justin Timberlake, que é lá do NSYNC, né? Ela conheceu ele na adolescência e aí eles começaram a namorar. Pelo que entendi, foi o primeiro namorado dela e tal. E aí vem essa segunda parte, né, em que ela vai contando ali sobre sobre a sua carreira mesmo, né? É, convite para programas de TV, e aí, enfim, vai começando a deslanchar, vamos dizer assim. E ela fala também sobre o incômodo, né, da pressão de ser perfeita, né. Eu era, assim, piolho da MTV Brasil, né, então a MTV Brasil todo dia tinha notícia da Britney Spears. Não era alguém que eu colocava a música pra ouvir porque eu gostava mais de rock e tal, mas notícia da Britney tinha todo dia na MTV Brasil, em várias, né, em vários mídias, em vários lugares. E aí, é, eu lembro que eles tinham uma implicância pelo fato dela falar que tinha 18 ou 20 anos, era virgem, né? Aquela invasão horrível de privacidade, então ela acaba falando disso também. Primeiro que era coisa assim dos produtores dela, nem era, sabe, nem era verdade, ela tipo, conta que já não era mais, e tanto faz, né? Eu acho assim que era muito invasivo, assim, a mídia era muito invasiva e essa pressão, né, ela já incomodava a Britney desde o começo, né. Ela também fala sobre relacionamentos abusivos, inclusive com o Justin Timberlake, que era do NSYNC. Isso aí também a gente não imaginava na época que assistia, né? Achava legal, achava bonitinho os dois e tal, e ele era super abusivo, ele traía ela. E aí ela acabava desculpando, deixando pra lá, porque ela gostava muito dele. Eles se conheceram ali no comecinho da adolescência, pelo que eu entendi, e aí começaram a namorar na adolescência e tal. Então, assim, ela gostava muito dele, então ela acabava deixando pra lá essa coisa da traição, não sei o quê. E aí, quando eles terminaram, ele estava começando a sua ascensão também, né, com o NSYNC. Eu amava o NSYNC, nossa. E aí, mesmo sendo mais dos rocks, NSYNC eu gostava. E aí, é, ele pega e vai dar entrevistas e fala que estava sofrendo muito, que
ele sofreu muito com o término, porque é um relacionamento em que ele sofria muito, e aí a mídia caiu em cima dela, né, assim, meio que culpando ela pela tristeza dele, como se ela tivesse traído ele e tudo mais, e aí ficou invertida a história, sabe? Então, houve mais pressão em cima dela, né? Ela fala muito que cada passo que ela dava era monitorado pela mídia, monitorado pelos paparazzi. E isso daí na adolescência faz muito mal, né? Porque ela acabou não desenvolvendo uma adolescência normal, né? Claro que sendo uma diva pop do jeito que ela era impossível mesmo. E com o paparazzi em cima o tempo inteiro, ela não podia dar um passo sem ser vigiada. É impossível, assim, né? Ter um desenvolvimento normal, igual qualquer adolescente, né? Poder sair para qualquer lugar como qualquer adolescente, namorar, né? Sem todo mundo ficar ali de olho o tempo todo, querendo saber da virgindade, querendo saber do namoro, querendo saber de, sabe, de tudo. Então, essa pressão, esse tipo de pressão incomodava muito a Britney também, sabe? E aí, o término com o Justin trouxe ali uma fase muito, muito difícil, muito triste. Para ela foi horrível, assim, né? O que é muito comum, mesmo sendo um relacionamento abusivo, ela gostava muito, assim, ela sempre fala, no livro ela fala que gostava demais, demais, demais. Então, esse término foi muito ruim, foi muito até traumático, principalmente porque ela acabou ficando com essa pressão da mídia sobre ela ter tido ela ter traído ele, ela ter tido culpa nos sofrimentos que ele possa ter tido, não sei o quê. Então isso aí acaba, né, piorou mais ainda. E ele entrou ali num estado depressivo, mostra um estado depressivo, né, da passagem pelo luto, né, pelo término. Parece que foi uma passagem difícil e tudo mais. E aí, após o término, quando ela volta para casa, querendo ali estar com a família, né, com a mãe, com a irmã principalmente, ela percebe que não se encaixa mais, assim. Não porque ela não quer, mas porque ela chegava e não tinha a atenção que ela precisava, não tinha, sabe, o colo que ela ia buscar, sabe? Então ela fala que teve ali quando ela voltou para casa, houve ali um sentimento assim de inadequação, né? Ela é, tinha algumas brigas com a irmã mais nova, porque parece que ela não concordava com alguns comportamentos da irmã e tudo mais. Então ela pegou e não conseguiu esse colo, sabe, esse apoio que ela precisou ter e tudo mais, né? Com a família. E aí, durante o decorrer, né, da carreira da Britney, ela desenvolve ali uma ansiedade social. A fobia social vem do fato da Britney não ter privacidade, né? Igual eu falei, qualquer passo estava sendo vigiado. E aí ela começou a se sentir sufocada de forma que se transformou numa ansiedade. Ou seja, essa pressão social, essa coisa da mídia sempre em cima, vigiando os passos, acabou trazendo, né, desafios para a saúde mental dela. E aí ela dizia estar sempre à mercê de julgamentos, o tempo todo à mercê de julgamentos. A Britney fala também sobre a oportunidade de fazer um filme, né? Ela faz um filme com o Justin. Aí nessa época eu acredito que eles ainda namoravam. Acho que nessa época do filme eles ainda estavam juntos, se eu não me engano. Assim. E aí eu lembro que na época que saiu aqui no Brasil eu assisti, eu adorei. E aí ela fala que durante meses depois ela não sabia mais quem era Britney, quem era Lucy. Lucy é a personagem dela no filme que também queria ser cantora e tudo mais. Parece que sai de casa escondido do pai, pelo que eu lembro, sai de casa escondido para poder ir, né, participar de um festival, de alguma coisa assim. E aí diz que ela ficou lá, diz ela que ficou meses assim, ainda sendo Lucy, sabe? Ainda não conseguiu separar as coisas, e aí parece que Justin até falava com ela, quem é você, né? O que tá acontecendo? E aí por isso ela nem quis fazer outros filmes, né? Porque ela teve medo de ficar nessa confusão com o personagem, né? De tão marcante que foi. Ela também tinha 16 anos, né? Muito nova e tal. Então foi muito marcante, sabe? Mas foi um filme muito, muito bom, assim, eu gostei na época, né? Eu era adolescente também, eu devia ter, não, eu já tinha 17 para 18 e eu gostei. Então, durante esse tempo, ali, comecinho dos anos 2000, era muito dinheiro, sabe? Era muito show,
né? Como eu falei, era show todo dia, assim, no mundo inteiro. Aí ela acabou decidindo, então, que ia focar na carreira, né? Que ia passar esse luto do jeito que desse, né? Então ela, né, manteve o foco na carreira, continuou, e aí ela casou de novo, Kevin, e teve lá 2 meninos. O primeiro, quando teve o primeiro, diz ela que foi um momento muito mágico, foi apesar daqueles sintomas da gravidez, né, foi um momento para ela muito importante, muito especial. Ela adorou estar grávida, ela adorou ser mãe, né? E aí, 3 meses depois do nascimento do primeiro filho, ela engravidou de novo. Então ficou aquele turbilhão de coisa. A pressão da mídia, como sempre, né? O tempo todo ela fala sobre o adoecimento da pressão da mídia, né? Sobre ela e sobre o fato da sobre a maternidade também, né? Eles querendo saber se ela era uma boa mãe, se era uma mãe horrível, e o tempo todo nisso. Então, aquele turbilhão de hormônios de uma gravidez, poucos meses depois do nascimento, outra gravidez, sabe? E o Kevin não foi lá um marido lá muito presente. Ela entendia, né, ele não ser muito presente, porque ela incentivava ele a ter sua carreira, já que ela já estava consolidada, né? Ela já tinha o mundo inteiro, né? Fama no mundo inteiro, então ela se incentivava ele, sabe? Ela entendia, mas sentiu falta dele, né? Precisou dele também. Acabou sendo uma mãe solo ali, sabe? É, ela ia às vezes atrás dele para poder os meninos ficarem um pouco mais tempo com ele e ela também. E aí ele não deixava ela entrar no estúdio, falava que não podia receber ela e ficava em festas, sabe? Então também foi uma relação ruim também, né? O Kevin não foi lá grande coisa também não, sabe? Então, como ele acabou deixando ela de lado enquanto se dedicava à carreira musical dele, a família dela também não tinha muito apoio, não dava muito apoio, sabe? Ela acabou ficando mesmo sozinha nesse momento, né? E aí ela teve, então, ela fala também sobre a depressão pós-parto, que é a fase que ela precisou do marido, precisou da família, e ela não tinha eles, né? Apesar de sustentar a família não era um suporte para ela, sabe? Então teve ali uma depressão também pós-parto. E ainda tinha a pressão da mídia em cima, né? Sempre querendo saber sobre os meninos, querendo saber sobre o casamento, querendo saber sobre ela o tempo todo, né? Isso não era muito saudável. E o que piorava muito é que nessa época não falava muito de saúde mental, né? Não se falava tanto quanto hoje, né? Então, hoje, na hora que ela, anos depois, né? Na hora de escrever o livro, talvez, enfim, anos depois é que ela percebeu que era uma depressão pós-parto. Porque apesar da felicidade que ela estava com o segundo bebê, porque ela realmente amou a maternidade, ela adorou ser mãe, tinha uma mistura ali de sentimentos que hoje ela entende, né, sendo a depressão pós-parto. E sem, como eu disse, né, sem o apoio da família, que só, ai gente, a família só sugava, a família só retirava dela, sabe? Ela bancava a família e não tinha nenhum apoio, não tinha nada, assim, sabe? Então ela passou sozinha mesmo, como eu falei, esse momento. E aí, como se não bastasse todo esse combo de adoecedora, assim, todo esse combo de vivências adoecedoras, ainda tinha gente perguntando, a família, né, além da mídia, a própria família fazendo cobrança sobre o corpo dela. Depois de 2 filhos, como é que é? Vai voltar ao corpo? Não vai fazer nada a respeito, né? Então ela estava lá com depressão pós-parto, né? Ela separou e perdeu a guarda do menino, então dos meninos, então tava assim, ainda essa questão da depressão pós-parto, cobrança da mídia para ela voltar ou não para os palcos, o divórcio, e ainda tinha a cobrança sobre ela ser uma boa mãe ou não, e ainda tinha cobrança sobre o próprio corpo. Né? Então eu acho que surtou pouco, sabe? Ainda foi pouco. Ela ainda teve assim, ela ainda foi muito resiliente. Ah, foi, porque, né, muita coisa. Olá, é outro dia e eu percebi que eu perdi algumas coisas no vídeo, mas essa parte é muito importante, eu preciso regravar, né? Preciso falar dela, que foi a momento em 2007
em que, assim, a Britney, o grande surto, né, da Britney foi quando ela foi buscar os meninos, foi tentar ver os meninos na casa do ex-marido, mas não conseguiu, porque ele não deixou. Sempre tinha paparazzi, né, olhando e esperando o momento de atacar a privacidade dela. E aí, mesmo assim, eles foram atrás, depois que ela saiu arrasada, né, da porta da casa do Kevin, eles foram atrás perguntando, querendo saber o que aconteceu, não sei o quê. E ela tava com uma prima dela, e essa prima dela falou assim, espera um pouquinho, gente, agora não, e tal. E aí, mesmo assim, eles continuaram invadindo e tudo mais, e aí foi a hora que ela pirou mesmo, assim. Pelo que eu entendi, nessa volta pra casa, ela entrou no salão, raspou a cabeça. E aí, eles continuaram atrás dela, né, achando... parecia que estava achando ótimo, assim, sabe? Diz ela que sempre percebia que parecia que a mídia, né, os paparazzi ali, ficavam esperando, assim, é, alguma coisa muito errada, ficava esperando sempre uma notícia, assim, muito cara, né? Porque era cara, cada notícia, cada foto dela, cada momento era muito caro. E aí ela ainda pegou um guarda-chuva e começou a bater no carro do jornalista e tal. E aí depois ela ainda mandou um e-mail pedindo desculpa pra ele, assim, sabe? Então não tinha nem que pedir desculpa, né? Enfim, esse foi o grande surto, assim, hoje a gente entende por quê, né? Porque na época quem acompanhava deve se lembrar, né? Eu lembro que na época soltava, assim, que ela era muito drogada, que ela dava esses surtos, assim, por causa de droga, porque era muito desequilibrada mentalmente e tudo mais. E hora nenhuma, pelo menos eu não via, né? Assim, hora nenhuma explicavam, né, exatamente o que tinha acontecido, né? Que ela perdeu a guarda dos meninos, que os paparazzi, né, não respeitaram, e aí ela surtou nesse momento, assim. Surtou pouco, né, como eu disse, porque foi muito pesado. E aí, nesse momento, ela teve uma outra internação, né, compulsória, claro, né? Foi quando. E aí agora, né, vou continuar com uma história e com o vídeo que eu já tinha gravado e tal. E aí, assim, em 2009, o pai dela entra com um pedido, não sei como é que fala, assim, se é um pedido, enfim, ele iniciou ali a tutela dela, né, do pai sobre ela. Parece que chama curatela, que no Brasil acho que a gente chama mais de tutela, enfim. A tutela eu até peguei aqui para ler do que se trata direito, porque aqui também temos, né, isso na lei, que é tutela ou curatela, é a mesma coisa mesmo. São mecanismos de defesa e proteção de menores ou das pessoas que são consideradas incapazes de praticar atos da vida civil. Então, assim, ele conseguiu, na justiça lá, considerar que ela não era capaz de cuidar de si mesma, e nem da sua carreira, e nem do seu dinheiro. E esse pai dela, gente, ele sequer tinha proximidade com ela, ele sequer era amigo dela, ele sequer era alguém, assim, presente na vida dela, sabe? E isso dá muita raiva na que a gente vai lendo, assim, sabe? E durante esses anos, em algum momento, eu ouvia falar que o pai dela explorava ela, que tinha essa questão da exploração, mas de forma geral dizia-se que ela realmente, né, não era capaz de gerir seu dinheiro, sua vida. Mas mais louco é que ela continuava fazendo show, né? Então, assim, ela não era capaz de gerir o dinheiro, mas era capaz de fazer dinheiro. Então isso ficou muito estranho, assim, né? Era muito, muito estranho. E aí ele foi, então, responsável por tudo. Responsável pela agenda de show, responsável. Ela não podia opinar, ela não podia opinar sobre a performance, né, sobre o show dela. Ela não podia opinar sobre o show dela. E aí ela ficou, então, 13 anos sustentando o pai, né? Sustentando a família, com o pai tomando conta de tudo, de todo o dinheiro, de toda a agenda de shows, da visita dos meninos, né? Depois parece que mais pra frente ela começou a poder pelo menos visitar os meninos. E aí era ele também que cuidava dessa parte. Ela ficou de fato ser o controle da própria vida.
Então, assim, ela perdeu o direito sobre o próprio corpo também. Ela não tinha direito de comer o que ela quisesse, né? Porque ela tinha que, segundo, né, o pai e tudo mais, ela tinha que voltar para o corpo que ela tinha antes de ter dois filhos, né? E um filho atrás do outro. É, é difícil, assim, essa questão de voltar para o corpo, não, sabe? E aí ela não podia comer o que ela queria. Ela tinha que fazer atividade física da maneira que ele mandasse, né? Foram 13 anos desse jeito, né? Como se a gente tivesse visto a maior parte da carreira dela sob cárcere privado. E ninguém sabia, ou se sabia, não dava nada, assim. E eu pensei que, assim, quando eu via falando que o pai dela era meio explorador e tal, eu não sabia que era uma questão jurídica, que ela era obrigada a, sabe, a se submeter, né, enfim, a obedecer, e ela não tinha o controle mais da própria vida, né, em todos os setores, né, inclusive esse que eu falei sobre não poder comer o que ela queria, que ele fazia com que ela ficasse numa dieta rígida o tempo todo. Além do fato dela não poder beber, né, ela não podia beber normal, coisa, bebida alcoólica normal, né? E a gente ouvia muito na época também que ela era internada, várias vezes ela ia sendo internada, assim, porque ele tinha a curatela dela, então ele podia colocar ela, né, numa instituição se ele quisesse. E ele fazia isso. Né? E a gente sempre ouvia que era por causa de droga, por causa de bebida, que ela se drogava muito, que ela bebia demais, né? E aí ela conta que ela nunca usou drogas pesadas, que no dia que ela fumou maconha ela também não gostou. Então ela não era nem usuária de drogas como maconha, por exemplo, que é considerado leve. Então, era muita. Ai, gente, foi muita coisa, assim, sabe? Ele foi muito. Ai, ele foi horrível, ele foi desumano, sabe? E ela não teve a proteção nem a ajuda da mãe dela, sabe? A mãe dela ficava concordando com o pai. E ela ficou durante esses 13 anos só sustentando a família, né? Era só trabalhando. Até as férias que ela gostava de tirar com os filhos, às vezes o pai falava: ah, não, não, vai ser só, por exemplo, vão ser só 2 semanas. Aí ela, mas não é um verão inteiro? Não, são só 2 semanas. E aí ela tinha que voltar pro palco e ficava repetitivo o show, porque é ele que decidia o que, que ia ser feito, ele e os produtores lá também, eu acredito, né? Mas ela não podia, ela não tinha autorização para poder ser escutada, né? Ser ouvida pelos produtores, por ninguém, para poder colocar o show do jeito que ela queria. Então ela ficou ainda durante muito tempo fazendo todo dia, literalmente todos os dias, né? Porque sempre muitos shows, sempre muitos programas de TV, o mesmo show. Falou que chegou a minar a criatividade dela, né? Porque um artista vive da sua criatividade, né? E ela dela foi diminuída, sabe? Foi minada mesmo. Então, assim, é muito desumano, né? Ela viveu esses 13 anos de forma muito desumana. Pelo próprio pai, né? Enfim, por mais de uma década, Britney não teve a própria vida, não pôde tomar decisões sobre a própria vida. E ela chegou a ser levada a crer que ela não podia escolher o próprio advogado. Então, o advogado dela, de fato, né, com certeza foi comprado também, não fazia nada por ela, né, porque direto ela, é claro que ela queria sair dessa prisão, né, óbvio, e ele não fazia nada, né, e ela foi levada a crer que não podia escolher outro advogado. Só depois desse tempo todo, assim, é que ela descobriu que poderia, assim, ter escolhido o próprio advogado, né, e ter resolvido isso. Como é que foi? Em 2019, parece que, pelo que eu lembro, houve uma outra internação compulsória, claro. E aí os fãs começaram a achar estranho, né? Uma coisa de será que ela tá querendo, né? Esse ficar mesmo nesse lugar? Será que tem alguma coisa errada? E aí começou o movimento Free Britney. E aí o movimento Free Britney foi ganhando, com o passar dos anos, né, desde 2019, foi ganhando mais força. E aí em 2022, eu não me lembro se é 21 ou 22, eu acho que é 21. Enfim, outro dia, né, se for ver, é que ela conseguiu liberdade, né. E aí, como esse movimento foi crescendo, ela conseguiu uma audiência, né, em 2021. E também teve a ajuda do atual da época, né? Do marido da época, o Sam, que era o marido dela na época. Hoje em dia já se separaram.
Ele também foi procurar isso pra ela, foi ajudar ela, e aí ela descobriu que ela podia sim ter pedido pra trocar de advogado há muitos anos, né? E ela não sabia, ficou com esse advogado que provavelmente foi comprado e não fez nada, então durou aí 13, por isso que durou tantos anos, né? Durou 13 anos. E aí ela fala sobre o momento da liberdade, né? Em que a curatela acaba, em que ela tem todo o direito sobre si, sobre sua vida de novo, sobre sua carreira, seu dinheiro, né, de novo. E ao mesmo tempo, ela estava feliz pela liberdade, ela ainda estava preocupando com a família, né? Ela ainda preocupava com o sustento, assim, né? Ela ainda preocupava com a família, com a mãe, com a irmã, com os sobrinhos, né, que ela teve também nesse tempo, sabe? É surreal imaginar que ela ainda estava preocupando com eles, né? E principalmente depois de a irmã também parece que escreveu um livro sobre ela, mas a mãe escreveu falando sobre como é para ela, sendo mãe, ter filhos tão problemáticos, né? Então ela ainda lucrou ainda mais, além de ser sustentada pela Britney, ela ainda lucrou com esse livro em cima da versão dela da história da Britney, né? E eu acho isso, como já falei várias vezes, desumano. Mesmo que com o decorrer do vídeo eu tenha falado bastante sobre aspectos psicológicos, né, que a Britney foi apresentando, né, durante a vida dela, né, no livro, durante a vida, eu vou fazer um apanhado rapidinho, assim, só pra gente poder finalizar, tá bom? A história dela é marcada, né, por muitos traumas e muitos abusos também, né? Então, foi assim, ela foi exposta à fama desde criança, né? Foi pressionada para ser uma menininha lá perfeitinha, a virgem, literalmente, né? Como eu falei, tinha esse tipo de cobrança, né? Então, essa pressão midiática e familiar com relacionamentos abusivos, que também entra a família, né, em relacionamentos abusivos, levou a Britney ao colapso mesmo, né? Mais a questão dos filhos, como dizem. Não tinha como, né, gente, a pessoa não colapsar, como eu falei. Então, é um livro que fornece, assim, uma visão bem íntima, né, é, bem pessoal mesmo, sobre da luta dela com de tudo, né? Com cada questão, né? Principalmente sobre a luta contra a curatela, né? Principalmente, assim, que foi uma prisão sem ter praticado nenhum crime, né? Então, assim, sobre traumas na infância, eu ouvi a questão do avô, né? A perda do avô, não lembro se eu falei no comecinho, mas ouvi a perda do avô também, teve esse luto, teve a separação dos pais, a exposição à fama desde criança, né? Então, esses eventos são traumáticos e podem deixar marcas na psique, né? Isso aí com certeza. Aí teve as relações abusivas, né? De novo, vou falar, porque teve com o Justin, com o Kevin, com os pais e outros homens também, e também podem, né, gerar ali problemas psicológicos, a pressão social, esse tipo de pressão leva ali ao aumento da ansiedade, e problemas com a autoimagem também, né? E por fim, eu acredito que ela foi assim uma pessoa resiliente, né? Ela foi um exemplo de resiliência, com certeza. Como eu falei, era muito louco assim, a gente que viu, né, a carreira dela acontecendo, não imaginava, eu pelo menos não sabia, né? Não imaginava que por 13 anos ela ficou nesse cárcere privado, nessa cadeia, né? Então ela hoje está se recuperando, ela hoje está é, ali acredito que recuperando a saúde mental, recuperando suas habilidades mentais, seja muito importante, seja um exemplo de resiliência, como eu falei, né, um exemplo de força, que buscou pela liberdade, e com certeza, pessoalmente falando, minha admiração é hoje, meu olhar sobre ela é diferente, uma admiração muito maior, né, com certeza, e eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis apresentar assim, muitos detalhes dessa questão do psique dela, porque a Britney foi assim, muita notícia relacionada com a saúde mental dela foi vinculada durante todos esses anos, né? Então eu quis pegar bastante, então eu quis mostrar bastante coisa assim, para que vocês entendessem, né, um pouco sobre essas questões de saúde mental dela
E assim, isso, claro, tendo o livro como base, né? Então, não notícias da mídia, mas o livro, porque as notícias da mídia, pelo visto, não eram muito reais, né? Não eram muito verdadeiras. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo.